Graças paz, nós estamos iniciando mais um TheCast. Temas sensíveis de alta relevância. Está aqui conosco o nosso irmão Carlinhos do Adesivo, um homem muito conhecido em Santa Rita. Há quem diga que ele foi o principal articulador da chegada de Nilvan. Foi ele que procurou Nilvan, foi na casa dele e disse: olha, Nilvan, precisamos de você em Santa Rita. Tem alguém também que dispensa comentários. O nosso irmão Aurian, um homem que foi um dos principais articuladores na época em que Santa Rita passou por uma das piores crises políticas. Entra prefeito, sai prefeito. Eu lembro que naquela época, quando se falava o nome Aurian, o povo ficava já arrepiado, já com medo, porque no dia que ele não acordava de bom humor, ele dizia: o prefeito vai sair. Aí quando ele acordava bem, não, vai continuar. Então, naquela época, ele era muito temido. Eu quero saber hoje se ele ainda tem esse respeito daquela população ali tão amada, tão querida por mim. Em Cabedelo, nós temos a doutora Morgana, mulher de grande envergadura de âmbito nacional. Trabalhou ao lado de Bolsonaro, de Damares, do senador Magno Malta. Sabe, é uma mulher que tem uma representatividade ali em Brasília extraordinária. Minha amiga pessoal, conhece os projetos que nós desenvolvemos ali na Igreja Batista Getsemane. Então, ela está aqui, para mim, eu me sinto muito honrado e privilegiado. Todos eles que encontraram um pouco de tempo na sua agenda para nos prestigiar nesse projeto que tem um propósito em comum, que os convidados entrem grandes e saiam gigantes. Está aqui conosco também, não está na bancada, mas daqui a pouco vai estar aqui também na bancada, Gitana Mendes, sabe? Gitana Mendes é minha amiga desde a infância. Eu conheço ela desde pequena. Pequena, né? Quem conhece sabe. Mas enfim, Gitana Mendes, não se engane com o tamanho, não. Há quem diga que tamanho não é documento. Essa menina veio fazer barulho ali, viu? E se ela chega com Aurian, com Carlinhos, ela vai bater na mesa e vocês vão ter que escutar. Menina de peso, uma voz que Deus está levantando ali em Santa Rita, também está conosco. Carlinhos do Adesivos achou que ele vindo sozinho já não era muito peso. Aí ele trouxe Marcelo Moura. Isso é desleal, isso é abuso de poder econômico. Eu quero saber quanto você pagou para Marcelo estar aqui, porque isso não é certo. Você trazer Marcelo Moura, um homem dessa envergadura, o homem que é a voz da TV Master, está aqui conosco nesta manhã. Então, Marcelo, prazer ter você conosco. Nosso querido doutor Regis está ali, ó. Amigo pessoal, esposo da doutora Morgana. Seja muito bem-vindo. Na técnica está aqui o nosso irmão Fernando, como sempre, fazendo tudo acontecer, levando a melhor imagem, o melhor áudio, para que você entenda tudo o que está acontecendo na política em âmbito municipal, estadual e nacional. Eu quero convidar você agora, nesse momento, a entender o propósito desse podcast. Eu não vou aqui entrevistar a doutora Morgana, o Carlinhos, os demais, não. O propósito aqui, eu não quero conhecer a vida deles, até porque eu já conheço e você também. São pessoas que são muito conhecidas. Eu quero que eles possam expressar suas opiniões sobre temas relevantes, porque eu acredito que é isso que nós queremos ouvir. Estamos cansados de promessas. Eu quero que eles mostrem realmente o que está dentro do seu coração. Então, quando você me vê fazendo perguntas aqui que aparentemente vai deixar eles desconfortáveis, saiba que tem um propósito. É para que eles entendam a responsabilidade de ocupar uma cadeira em qualquer prefeitura desse estado. Então nós estamos aqui para dizer a eles, em alto e bom som, precisamos de vocês lá, mas não queremos mais do mesmo. Ok? Então fica aí ligado, se inscreve no canal. Eu peço a você, se inscreva no canal, curte, deixa lá o teu joinha. Eu quero que você, tão somente nesse momento, seja participante. Manda suas perguntas aí no chat, que você seja participante desse momento único que está acontecendo na política paraibana. Eu vou começar fazendo uma pergunta a Carlinhos do Adesivo. Esse homem que trouxe Nilvan para Santa Rita. Antes de eu conhecer o trabalho de Nilvan, eu conheci o trabalho de Carlinhos, porque ele tem um trabalho onde ele ia para a televisão e dizia: fazer o bem, faz bem. Então muitas pessoas chamam Nilvan de forasteiro. Mas quando eu olho para Nilvan, eu lembro do trabalho que Carlinhos fez junto a Nilvan. Antes de Nilvan estar em Santa Rita, Carlinhos já estava representando Nilvan e as portas da TV sempre estavam abertas para ele. Então eu pergunto a você, Carlinhos, você se encontra muito feliz com a vida de Nilvan para Santa Rita? Você acha que vai mudar a história de Santa Rita? Porque aí agora vem a bomba.
Vai doer, mas minha mãe disse que passando metiolate arde, mas depois sara. Carlinhos, J. Júnior foi para Bahia. E há quem diga que foi o pior prefeito de Bahia. Não sou eu que digo. São as pessoas que comentam. Há quem diga que foi um desastre. E comunicador é para estar apresentando, não é para estar governando. Temos algumas experiências assim que nos trouxeram tristeza. Eu pergunto a você, você acha que Nilvan é diferente? Você acha que Nilvan, ele não só fala, mas ele faz? Meu irmão Carlinhos. Bom dia a todos, saudar a todos. É muito importante quando a gente vê uma pergunta nesse nível, até são várias em uma só, né? Primeiro, agradecer pelas referências elogiosas e dizer o seguinte, na verdade eu fui o primeiro a falar com o Nilvan, até porque tenho uma amizade com ele de mais de 10 anos, quase 15 anos, e você frisou bem, a gente já estava na TV fazendo as ações sociais independente de política, até porque naquele instante ele não era candidato a absolutamente nada, não pensava nem em si. Mas a vida, com suas surpresas, levou ele para a política, e eu digo o seguinte... respondi isso, Marcelo estava numa das reuniões que eu participei há poucos dias e uma mulher me perguntou, Nilvan sem experiência administrativa, tá? Eu disse, deixa eu te falar uma coisa, Nilvan tem o mais importante, que é sensibilidade, conhece as pessoas e o problema das pessoas, e isso ele já faz lá de trás. Quando a gente entrava numa casa e via uma pessoa amputada que precisava de uma prótese, a pessoa recebia e voltava o seu convívio social. Vai nessa casa dizer que Carlinhos não presta, o Nilvan não sabe de nada, que aí tu vai ver a resposta, de sentimento, a resposta de verdade. Vai numa casa onde a estrutura da gestão municipal deixou uma pessoa 10 meses esperando por uma ressonância, por exemplo, e a gente foi lá e resolvia no programa, resolvia sentar no programa. Então, essa sensibilidade de entender o que as pessoas precisam faz toda a diferença. Então, quando você diz, mas um comunicador é para estar apresentando, então um médico era para estar no consultório, não era para estar na gestão. Então, a capacidade não pode ser medida pelo diploma. Até porque Nilvan é bacharel em Direito, e não porque é bacharel em Direito, ou o atual porque é médico, que não tem capacidade de gerir. E me tomo como exemplo. Estive na direção da UPA, que é uma ferramenta importantíssima da saúde de Santa Rita, por sinal a única de urgência e emergência. E quando cheguei lá, disse, mas fulano não é médico, eu não vim aqui para atender absolutamente Carlinhos, ninguém. me permita a interrupção. Você tocou num assunto que é muito relevante. Você citou a UPA de Tibiri. Há quem diga que a sua gestão na UPA não foi satisfatória. O que é que você fez na UPA? Qual foi os benefícios que você trouxe para a população? Vários, eu vou dizer tranquilamente. A minha não foi uma das melhores, não. Eu acho que até, me permita poder falar isso, foi talvez... Depois da abertura do saudoso Capitão Ronaldo, que esteve lá, e a gente precisa fazer essa observação, talvez foi, sem querer diminuir as demais, a mais operosa. Vou dizer por quê. Porque eu estava presente, de manhã, de tarde, de madrugada. Mas Tiririca também foi muito presente no Congresso. Eu não sei se ele fez alguma coisa. Não, aí você vai deixar a presença não faz muita coisa, não. Sabe por que a presença numa ferramenta que atende à emergência, urgência e emergência, faz diferença? Porque você faz funcionar. A presença de estar presente, como Tiririca, como você citou, só na sessão e calado estava, calado ficou, não faz diferença. Eu ia de madrugada para ver se pegava alguma coisa errada para consertar, para ouvir as pessoas lá. E a gente conseguiu consertar muita coisa. Eu vou te dar um exemplo claro. Antes da minha chegada, as acompanhantes não tinham direito de refeição lá. E eu implantei isso. Por quê? Porque eu conheço a realidade das pessoas. Então, uma mãe saía de madrugada, às vezes de carona, às vezes a pé, enfim, e levava seu filho para lá e amanhecia o dia, ele sendo atendido e tal, já passando pelos procedimentos, mas ela não tinha como se alimentar. Às vezes não tinha nem com que voltar para casa. Meus parabéns por essa iniciativa. E a gente fez isso. Outra coisa, existia um carro à disposição da direção, como hoje existe, eu acredito, não sei, mas no momento que eu cheguei lá, eu não andava nesse carro, eu andava no meu. O que é que eu fiz? Eu direcionei esse carro que gastava mais de 2 mil por mês de combustível, e não estou dizendo aqui que é gasto irregularmente, não, porque realmente existia demanda. E direcionei esse carro. A partir de agora pode ser usado pelo serviço social, porque as pessoas vão chegar aqui e às vezes precisam voltar em casa para pegar um documento, deixou um filho para levar numa casa de um parente. Realmente isso é muito importante. Outra coisa que eu te digo mais, isso gerou um questionamento nas redes sociais, na rádio. Como eu estava lá com frequência, e aqui não preciso citar nomes para não enfrentar algum problema, mas as pessoas sabem disso, eu ia para lá e uma pessoa que estava, por exemplo, tratando
o paciente, o usuário, de forma grosseira e tal, eu detectava, fazia observação e demitia alguns. Meus parabéns. Demitia alguns. Então, ouvindo o Carlinhos falar... Mas me permita, só uma observação. Quem trabalha com coragem, muitas vezes jogam pedra, que é exatamente para as pessoas dizer assim, eu não gostei porque demiti o fulano de tal que tinha 8 anos aqui. É claro que eu não vou ser bem visto por essa pessoa. E ela vai falar muito mais do que aquele que é bem atendido. Mas quem é bem atendido sabe a importância de ter um diretor presente como tem lá. Carlinhos, eu vou dar um testemunho ocular. Eu tinha plano de saúde na Unimed. Meu filho, minha esposa, até um dia que eu precisei do atendimento. E ao invés de ir para a Unimed, eu fui para a UPA. No dia seguinte eu cancelei os planos. Então, meus parabéns pelo trabalho que você desenvolveu ali na UPA de Tibiri, porque não é o que eu ouvi falar. Eu presenciei. Eu vi que mudou a gestão. Eu sei que teve um bom trabalho ali. Então, meus parabéns. Eu quero ouvir também o nosso irmão Aurian. Já? Nosso irmão Aurian, como eu comecei dizendo, é um expoente político em Santa Rita, uma das grandes autoridades. Há quem diga que é um dos maiores articuladores que Santa Rita já teve. É um homem que consegue sentar na mesa com a extrema-direita, com a extrema-esquerda, com o centrão e dialogar com todos eles. Mas o nosso irmão Aurian, que tinha força para ser agora o próximo prefeito de Santa Rita, na campanha passada foi omisso. E se escondeu atrás da sua esposa. Será que isso não é vergonhoso, meu irmão Aurian? E agora, depois de tanto tempo, o senhor, naquela época, ao invés de dar a cara a tapa, porque Santa Rita passou por um furacão, e na hora que Santa Rita mais precisava de uma reconstrução, mesmo sabendo que a sua esposa não teria chance de chegar lá, o senhor colocou ela. Alguém que não era conhecida. Talvez se o senhor tivesse colocado o seu nome, Célio Rufino vai estar aqui. Ele colocou o nome dele e ele foi reeleito. Ele teve coragem. Mas eu pergunto, lhe faltou coragem? Por quê? O senhor não foi para o pleito novamente e agora está voltando. O senhor merece essa oportunidade se no momento que mais se precisou de Aurian, Aurian tirou férias. Fique à vontade. Bom dia, obrigado pela oportunidade, a todos que estão nos assistindo. Primeiro, pastor, não foi na eleição passada, foi na eleição de 2016. A eleição passada não permitiram que eu concorresse. E na eleição de 2016 eu fiz a opção de não ir para a reeleição por alguns motivos pessoais, dentre eles o processo de divórcio, que você está falando da ex-esposa e não da esposa atual. Então foi uma opção familiar naquele momento, eu não tinha como ir para a rua por questões familiares, não era questão política. Você estava passando por um divórcio conturbado naquela época? Isso, tanto é que me divorciei, mas... E assim seguiu a vida. Uma informação que eu não tinha, não sabia. Pronto, então... Mas como é que você lançou ela? Se divorciando, você disse, eu vou dar esse presente a ela? Naquela época, como hoje também, existe e existia uma necessidade dos partidos apresentarem mulheres. E ela foi uma das mulheres que queria, tinha o desejo também, se apresentou como candidata. Na época eu votei, inclusive. Mas também. Não foi a sua primeira opção? Não, era a única opção. Era a única naquele momento. Eu não tinha construído nenhum cenário para alguém me substituir. Então, como havia uma necessidade partidária e eu gosto... Mas isso não mostra que o senhor fez um grande mandato, mas não conseguir passar o bastão, isso não mostra fraqueza? Não, eu acho que todo ser humano que é forte, ele tem que ter um poder de decisão. Ele sabe o que quer, então ele não precisa avançar todas as vezes, ele tem um momento de recuar. Reconhecer o momento de recuar é importante na vida. Eu reconheci o momento de recuar e o momento de avançar, que foi em 2020. Aí, em 2020, as estruturas partidárias, o sistema, irmã Morgana, não permitiu que eu fosse candidato. Exatamente. Sem problema algum, tiveram as confusões, acho que todo mundo participou, quem lembra aí de uns episódios aí. Eu tentei enfrentar, mas fui pequeno naquele momento para os demais, mas tudo tem seu tempo, tudo tem a bênção de Deus no momento certo. Aqui estou eu novamente com a permissão divina e a permissão partidária para disputar o mandato. Doutora Morgana, eu fiquei sabendo que a senhora está tocando fogo em Cabedelo. Eu pergunto à senhora que é uma mulher técnica, a senhora sabe os desafios da gestão de uma cidade e até de um país. Que a senhora trabalhou ao lado do presidente Bolsonaro, trabalhou ao lado da senadora e ministra Damares, trabalhou ao lado do senador Magno Malta. Então a senhora tem
uma bagagem, foi indicada ao Nobel. Então, eu pergunto à senhora, me diga uma coisa, a senhora olha para Cabedelo, e a senhora diz assim, a senhora bate na gestão de Cabedelo. Olha, tá tudo errado aqui, mas será que não tinha problema também lá em Brasília? E foi feitos os ajustes e conseguiu governar? A pergunta que eu lhe faço, doutora Morgana, a senhora sendo eleita, o que é que muda em Cabedelo? O que muda em Cabedelo é que a verdade passa a ser lei na Câmara Municipal. Eu falo a verdade e luto por ela. Eu acredito que o mais importante hoje numa prefeitura é o prefeito, sim, mas a Câmara Municipal, os vereadores são muito mais importantes. Porque na primeira atitude corrupta do prefeito, uma Câmara íntegra, com vereadores íntegros, que não se vendem, que não negociam seu voto com empregos, com dinheiro, vendendo voto, ela caça o prefeito. Mas a senhora fala contra o sistema, mas a senhora é o sistema. Não sou o sistema. Eu faço parte de um contexto, mas não me alio a ele. Se eu quisesse me aliar a ele, eu estaria hoje com os poderosos. Mas eu estou com o guerreiro, eu estou com o delegado, eu estou contra o crime, eu estou contra as crianças, milhares de crianças em Cabedelo sem sala de aula, sendo cooptadas pelo crime, sim. Eu estou em defesa das mulheres em Cabedelo, sem emprego, sem assistência. Você sabia, meu amado pastor, que hoje, se uma pessoa tem câncer e o médico pede um exame, para ela começar o tratamento, ela demora em torno de 8 meses, porque nós vivemos em Cabedelo ainda com ambulancioterapia. É a ambulância que faz o socorro aos nossos pacientes. O senhor sabia que Cabedelo, em percentual, nós temos o nosso dinheiro para a saúde é muito maior do que o de João Pessoa, e nós não temos uma única UTI, nós não temos uma única UPA, nós temos um hospital que foi fechado, abriu-se outro hospital sem estrutura nenhuma, nós temos PSF sem medicamento. Então, doutora Morgana, senhor, com licença, quando o senhor fala em sistema, eu falo em necessidades. Eu olho a situação com o olhar da mãe, com o olhar da avó, com o olhar da mulher. Cabedelo precisa mudar. Mas sabe o que é que eu vejo? Quando eu olho para a senhora, eu vejo assim. Eu vejo que a senhora quer um mandato, mas a senhora não vai exercer esse mandato. A senhora sendo eleita, no dia seguinte a senhora compra uma passagem e vai para Brasília, porque lá em Brasília a senhora é gigante. Então eu não sei o porquê a senhora está tentando um mandato lá em Cabedelo. Se a senhora tem tanta força dentro de Brasília, por que brigar por uma cidadezinha tão pequena enquanto a senhora pode ajudar a governar um país? Posso responder? Me fizeram uma pergunta e eu até respondi na hora. Me disseram: Morgana, qual é o seu maior inimigo em Cabedelo? E eu disse: meu maior inimigo não são pessoas. Com relação às pessoas, eu sou contra o que elas pensam, posso ser contra as atitudes dela, o pensamento dela, as respostas, as ações. O meu maior inimigo é a pobreza. É a falta de condições da nossa população, que faz com que a nossa população se venda. Mas, doutora, a senhora não me falou o que eu lhe perguntei. Eu vou responder a partir de agora. Porque, olha, só um minuto, olha só. Eu acredito que a senhora está querendo uma escada. Não. Sendo eleita vereadora, daqui a 2 anos, candidata a deputada federal, faz um bom mandato durante 2 anos e vai para Brasília, porque é o que a senhora quer. Eu acho que a senhora não quer fazer pro Cabedelo, eu acho que isso é só um capricho. Me perdoe a colocação, com muito respeito, mas eu acredito que é só um capricho. Não, é minha terra. É como eu com Santa Rita. Hoje
todos os meus trabalhos são voltados a João Pessoa. Tem um trabalho ali em Santa Rita, temos uma congregação lá, Gitana Mendes esteve conosco lá essa semana, mas hoje o meu foco é João Pessoa, é a Paraíba e o Brasil e o mundo. Então eu sou claro no meu foco. Agora eu vejo que talvez a senhora fique 2 anos lá, e aqui eu quero perguntar à senhora, vai passar os 4 anos? Eu quero passar os 4 anos, se Deus me levar à Câmara de Vereadores. A senhora se compromete a passar os 4 anos, cumprir o seu mandato lá? Se eu não morrer... A senhora não é candidata a deputada? Não. Olha só. Não. Ó, vem pra cá. Eu não Você tá vendo tenho. que ela tá se comprometendo publicamente, alguém de âmbito nacional. Mesmo que daqui a 4 anos ela esteja gigante, porque é minha amiga e eu sei que vai estar, ela está dizendo que não vai se candidatar. Escuta o que a senhora está dizendo, tá gravado. Eu sou de Cabedelo. Então a senhora vai exercer, a senhora vai procurar mudar a realidade. A minha luta em Cabedelo não é de hoje. Eu trabalho contra o tráfico de crianças, o tráfico de seres humanos. Eu andei por 3 meses em carro blindado dentro da minha cidade, porque fui ameaçada de morte. Se eu não gostasse da minha cidade, eu podia estar morando hoje nos Estados Unidos, onde meu filho trabalha, ou, como o senhor diz, em Brasília. Porque lá hoje eu tenho um emprego, se eu quiser. Eu sei disso. Eu poderia estar com qualquer deputado federal ou senador da base de Bolsonaro trabalhando com eles. Eu poderia estar no PL Nacional. Eu não entendo como é que a senhora está abrindo mão de tudo isso para estar aqui numa pequena cidade chamada Cabedelo. Porque é capricho. Eu sou cabedelense. E só sabe quem é cabedelense? Quem vive em Cabedelo, que cheira o mar, que olha as nossas crianças, que tem sofrido nas ruas e nas comunidades com os pés bichados e ninguém faz nada por elas. Eu sou de Cabedelo. Eu sou uma mulher de Cabedelo. Eu sou uma mulher forte, corajosa. Eu sou descendente dos índios que moraram lá. Eu sou descendente dos homens, dos holandeses, dos portugueses que entraram naquela cidade. Os cabedelenses têm raça. Nós, o nosso povo, nós tenho saudade do tempo que nós sentávamos na cadeira, na calçada, comendo a nossa pipoca, falando tanto. Hoje o crime organizado tomou conta da nossa cidade. É verdade, lamentável. E nós precisamos lutar contra isso. Lutar contra o crime que se instalou na nossa cidade. Eu amo a nossa cidade. Eu amo o meu povo. As minhas lutas nacionais, elas não vão parar. As nossas lutas mundiais, elas não vão parar. Elas vão continuar. Então, parabenizo a senhora por esse posicionamento, porque eu olho para a senhora e eu vejo a senhora como Moisés, abrindo mão de estar na corte para sofrer com o povo no deserto. Porque Cabedelo está sucateada. Aquela cidade passou, assim como Santa Rita passou por um vendaval, entra prefeito, sai prefeito, Cabedelo também passou. Então, nesse momento, eu vejo que do meu lado tem um homem que talvez, juntamente com o Nilvan, consiga resolver essa situação em Santa Rita. E meu irmão Carlinhos, eu pergunto ao senhor, sabendo de toda a trajetória de Santa Rita, e aqui eu quero dar um testemunho que, assim, vai ser relevante. Eu estava no fórum, ali em Santa Rita, e chegou Marcos Odilon. Na minha concepção, um dos melhores prefeitos da cidade de Santa Rita. Marcelo Moura foi uma grande autoridade, um grande braço ao lado de Marcos Odilon. Me marcou o dia que Marcos Odilon ganhou e saiu da casa dele. Por isso que eu digo que o homem é grande. Porque a carreata saiu da casa dele, não saiu da casa do Dr. Marcos. Saiu da casa de Marcelo Moura. E eu sou vizinho de Marcelo. Então imagina a força que esse homem tem. Mas eu estava no fórum e Marcos Odilon entrou. Ele não era mais prefeito. E as pessoas começaram a ignorá-lo. E eu disse, doutor, sente aqui ao meu lado. E todo mundo, parecia que ele tinha lepra, todo mundo se afastando. E ele sentou do meu lado, tímido, sabe, constrangido. E eu comecei a conversar com ele. Eu disse, desde pequeno eu lhe admiro. Eu vi o senhor como uma das melhores gestões de Santa Rita. E quando
Terminou a nossa conversa, ele saiu, as pessoas chegaram para mim e disseram, rapaz, foi um prefeito terrível. Você não viu todo mundo se afastando, por que você se aproximou? A gente tem dificuldade, irmão Carlinhos, de honrar as autoridades constituídas. E parece que sofremos de amnésia. A gente não consegue lembrar do que as pessoas fizeram. Então, meu irmão Carlinhos, o senhor hoje é oposição. Mas o senhor está esquecendo que o senhor se beneficiou de Panta e da sua gestão. O senhor está esquecendo que um dia, hoje o senhor é oposição, um dia o senhor já foi base? A pergunta é, peraí, será que o senhor não está cuspindo no prato que o senhor comeu? Não, meu irmão, antes de falar em gestão Panta, eu conheço o Emerson, ele é padrinho do meu casamento. Então, foi muito antes de política. Antes dele ter qualquer coisa, ele é padrinho do meu casamento. Ele foi, né? Mas o senhor não está cuspindo Padrinho. no prato? Não, porque eu nunca... Desonrando? Eu nunca ocupei cargo nenhum na gestão dele. Mas era seu amigo pessoal, Sim, Carlinhos. não, mas você falou de gestão. Eu nunca ocupei cargo nenhum na gestão Então o dele. senhor não se acha como traindo ele? Não, o senhor está de maneira traindo nenhuma, ele. pelo contrário. Quando as pessoas mudam com o poder, ela trai quem está em volta. É exatamente ao contrário. Não tem sentido essa colocação, me perdoe a franqueza, porque quem traiu a tantos amigos que acompanharam ele em alguns momentos foi ele. Fomos nós. O senhor acha... Peraí, olha só, olha o que o senhor está dizendo, está gravado. Está sendo transmitido, preste bem atenção. O senhor está dizendo que Emerson Panta, prefeito de Santa Rita, considerado um dos melhores prefeitos da Paraíba. Por quem? Eu considero. Ah, tudo bem. Então, Na minha cosmovisão. Um dos melhores prefeitos. Eu só vou lhe dar um exemplo. Nilvan só está tendo fôlego porque Emerson não pode ser candidato. Se ele fosse, Nilvan não tinha nem chance. Nilvan não tinha chance de ganhar. Me perdoe a colocação. É porque ele colocou Jackson. Então você faz a colocação de que o candidato dele é fraco, é isso? Eu nem sabia quem era Jackson, meu irmão. Ah, nem você, nem boa parte de Santa Rita. Então, Mas, assim, ele pegou um candidato fraco. Se ele pega um Carlinhos, se ele pega um Não. Aurivan, um Aurian, imagina o Emerson pegando Aurian. Mas me diga uma Aurian coisa, conhecido o em que é toda que- Santa o Rita. que é Você tá que- entendendo, o que é Aurian? que impediu Ele ele? pegou um candidato fraco. o que é Se que ele- impediu ele, então? Se ele está na gestão, ele poderia escolher qualquer um desses aliados. E até citei alguns nomes. Ele teria em torno dele Cicinha, que é um grande nome. Verdade, Ele gigante. teria Farias, que é um grande nome. Verdade. Ele teria o próprio primo Luciano Alvimo, irmão de Jacques. Gigante, que candidato. Vou trazer ele aqui. candidato contra o irmão. Verdade. Primo que participou da gestão. Luciano foi secretário de administração. Então perceba, se Luciano, que é primo, irmão do candidato escolhido, foi secretário de administração, foi procurador da Câmara, é candidato contra ele, e eu que não ocupei cargo nenhum, porque não posso ser. Ele vai perder a gestão por um motivo. Por ter escolhido errado. Ele vai perder a gestão, meu irmão Carlinhos, porque ele tinha pessoas fortes. Ele vai perder a gestão por conta daquela frase, bem importante. A soberba precede o quê? Verdade. Ele vai perder. Então Nilvan tá vindo com tudo aí, Aurian. Nilvan Sim. tá vindo com tudo aí. Mas por quê? Ele encontrou uma brecha. Aqui em João Pessoa, Nilvan teve dificuldade. Porque ele olhou para Cícero, os partidos se fecharam. Nilvan não saiu daqui. Nilvan foi expulso. Não. Deixa eu fazer uma observação, porque eu fiz a primeira fala, inclusive as pessoas, depois da reunião na casa de Nilvan, nós nos encontramos na casa de Aurian. Acho que era bem 1h da manhã, não sei. Sim. Outras reuniões foram lá em casa. É preciso entender. Tem muito discurso bonito que diz assim, não, porque o sistema, não sei o quê, ó. Peraí. Não existe discurso de sistema. Porque o sistema só é ruim quando convém? Não pode. Nilvan foi esmagado por aqueles que ele acreditou. Verdade. É assim ou não? Há quem diga que traído por Val Virgulino. Não vou falar em Valber, em A ou B, por quê? Porque eles também não têm um comando do partido. Verdade, né? tem isso também. O É uma boa Valber, observação. Gilberto não pode ser... Eles tentaram a todo custo. E também são aliados de outras batalhas juntos. Verdade. Então, Nilvan ficou imprensado, sem garantias partidárias, não se disputa sem Quem ganha partido. com isso é Santa Rita. Exatamente. Santa Rita tá nós ganhando com isso. detectamos isso, nós, um conjunto de pessoas, ó, Nilvan, vem cá. Tu já canalizaste tua popularidade em votos em 2022. Foi o candidato a governador mais votado em Santa Rita. 22.092 votos. Ganhou para João Azevedo, ganhou para Pedro, ganhou para Veneziano, certo? Então, se tu tivesse essa força, canalizou o voto, e hoje tu tens quem não votou contigo, a base do governador votando com ele, e é uma observação muito clara que eu faço, como é que o candidato do prefeito, que está nas ruas aí,
Nilvan recebeu apoio do ex-prefeito de Cruz do Espírito Santo, Pedrito. que estava Forte, bem homem nas forte. pesquisas. Recebeu o apoio de Ivonete, Ivonete. forte Recebeu o também, apoio gigante. de Dr. Juca. É. Recebeu o apoio de Todo mundo forte de do lado dele. Samuca. Recebeu o apoio do governador. Verdade. Recebeu o apoio de veneziano. Verdade. Irmão, Tá de gigante. Hugo Mota. Como é que um cara que recebeu tantos apoios não está com a candidatura consolidada? Claro que está. Tá. Vou te dar um exemplo. Nós temos mais candidato a vereador do que a própria estrutura do prefeito. Carlinhos, deixa eu abrir um parênteses aqui e mencionar algo que está fazendo a diferença também nessa candidatura. É importante citar o nome do homem que é o vice de Nilvan. Claro. João Júnior, assim, é o Aurian da atualidade. Eu ouvi nos bastidores, Aurian, que é o homem da articulação. Não é por acaso, ele não é o vice por acaso, ele é base. Para ele conseguir colar na candidatura de quem praticamente, aos olhos de muitos, já está eleito, e eu me preocupo, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta a você. Essa história de já ganhou, eu já vi esse negócio de já ganhou. Ninguém tá falando de já não, ganhou. a gente não vai entrar por esse caminho não, mas deixa eu ouvir a Aurian. Eu queria pedir à doutora Morgana, aqui a gente está esgotando nosso tempo, e existe um propósito, é que o negócio seja apertadinho mesmo para ficar com gosto de quero mais. Tem a Gitana Mendes e a gente vai querer ouvir a Gitana. A doutora Morgana brilhou aqui, brilhou. Ela mostrou a dor, o sofrimento do povo de Cabedelo. E ela disse, não, eu quero ser parte da solução. Eu não quero simplesmente estar ali em Brasília sabendo que a minha terrinha está sofrendo. Então, doutora Morgana, se a senhora pudesse despedir aí do povo, e a nossa Gitana Mendes está conosco aqui, eu seria muito grato. Só uma parte antes que ela se despeça do povo. Eu queria agradecer a oportunidade de ter estado ao seu lado. A senhora tem uma pauta que precisa ser ouvida. Essa questão de tráfico de crianças é muito importante. É uma voz silenciosa, mas eu desejo que a senhora tenha um mandato em Cabedelo e que avance com essa pauta. Nós, no passado, pouca gente sabe, nós tivemos um problema de tráfico de crianças em Santa Rita. Com certeza. Né? E que Eu acompanhei. na época era orquestrado por uma deputada da região metropolitana. Exato. Né? Que nós até nos bastidores denominamos de Operação Papa Figo. Isso em Santa Rita. Né? E a criança tinha ido para Cabedelo, inclusive. Mas nos bastidores conseguiram resolver antes que a gente conseguisse expor isso via polícia. Mas essa pauta eu desejo que a senhora avance bastante. Amém. Conte comigo, desejo um mandato para a senhora em Cabedelo. Em nome de Jesus. Gostaria de dizer, para me despedindo e falando sobre o que o amigo Aurian falou, entre 2021 e 2022 nós tivemos mais de 1.000 pessoas desaparecidas na Paraíba. Mais de 1.000. Dessas, 16 foram encontradas só. Em 1998, nós denunciamos um problema de prostituição e tráfico em Cabedelo. E o processo não deu andamento, mesmo nós denunciamos taxistas, famílias e tudo mais. Mas eu queria dizer para todos que a presença da mulher na política, ela é fundamental. Ela é o caminho da democracia plena. Ela assegura, né, as políticas públicas direcionadas à mulher com responsabilidade. Nós conseguimos o direito a voto em 1930, 1936, por aí. Até hoje, nós lutamos pelos nossos direitos. E hoje nós estamos perdendo o nosso banheiro. Que nós lutamos tanto tempo para ter o nosso banheiro. E eu gostaria de chamar a atenção a você, mulher que está aí. A marido, homem que está aí, que ama sua mulher e que ama suas filhas, seus filhos. Nos dê a sua atenção, a sua confiança. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos do seu apoio, do seu voto, para que uma mulher vá para a Câmara de Cabedelo. Cabedelo não tem uma única mulher na Câmara. Isso é lamentável. Uma única mulher. Nossas pautas não são discutidas com o olhar
com o olhar feminino, com as nossas dores. E eu quero ser a sua voz dentro da Câmara Municipal. Eu quero não só sofrer com vocês, mas eu quero rir com vocês. E vamos em frente. Meus parabéns, doutora. Privilégio. Enriqueceu essa conversa. Tenho certeza que a senhora sai daqui gigante. E manda um recado para o povo de Cabedelo. A mulher é essa. Minha amiga pessoal. Sabe, se eu votasse em Cabedelo, meu voto era dela. Então eu digo a você, se essa mulher não chegar, vocês vão estar perdendo alguém gigante para governar esta cidade. Doutora Morgana, que Deus continue te abençoando. Amém? Muito obrigada. Gitana Mendes, seja bem-vinda. Olha só. Meu irmão Aurian. Eu sei que comparei você com João Júnior. E eu vejo que o João Júnior tem as suas características. Pelo menos no mandato que ele desenvolveu, ele foi um grande articulador e não é por acaso que ele está ao lado de Nilvan. Mas eu pergunto a você, meu irmão Aurian, com toda a sinceridade, será que existe espaço para você? Porque a gente já tem um Aurian lá. Hein, meu irmão Carlinhos? A gente já tem. Eu não conheço um Carlinhos. Eu não conheço um Carlinhos. Eu não conheço alguém que se equipare o Carlinhos. Ele tem um trabalho, uma visão social. Ele foi um homem que está beneficiando Santa Rita, trazendo Nilvan, sendo um dos principais articuladores da vinda de Nilvan para Santa Rita. Mas eu não vejo a necessidade de você lá não, porque a gente já tem João Júnior, mais do mesmo. Rapaz, é interessante isso aí, porque assim, a minha identidade com o João Júnior é tão forte, tão próxima, tão de irmão, que as pessoas veem os dois um só. Essa sua visão não é única na cidade de Santa Rita, mas nós iremos ocupar espaços diferentes, com necessidades diferentes. O que é que você vai fazer lá? E nós temos uma obrigação. Não era melhor ficar como assessor? Não. Eu acho que era melhor. Nós temos uma grande obrigação. O João Júnior é um cara altamente capacitado, acho que não poderia ter outros... caberiam no mesmo espaço, como Pedrito, como Ivonete, caberiam naturalmente, gigantes, politicamente falando. Mas também o João, apesar de naquele momento não apresentar aquela densidade eleitoral, mas mostrou a capacidade e capilaridade dentro da cidade, numa construção junto ao andamento e à conexão com o governo do Estado. O João trouxe para dentro da campanha forças centro-esquerda e esquerda que outrora não tinha. Então isso avançou muito, quebrou aquele diálogo só da ideologia, né? Porque quiseram levar para Santa Rita uma disputa ideológica. Não é esse, o propósito não é esse. Nós temos uma disputa eleitoral para cuidar de uma cidade. Então precisa que Nilvan esteja atento. Mas eu quero saber de Aurian, de Nilvan eu já sei. O que é que Aurian vai fazer? Eu não quero saber de João eu preciso. Júnior. Eu não quero saber... porque você perguntou sobre o João, não, né? Mas eu não perguntei sobre o João, perguntei sobre você. Porque a gente já tem João Júnior, claro, que é a sua característica. João vai ter uma função muito importante, que é a Eu vice-prefeitura. quero saber de você. E a Aurian vai ter uma função muito mais importante ainda, muito mais importante. Eu quero ter, nosso amigo Diego, a oportunidade de ter o que eu não tive. Quando eu estive vereador, eu não tinha diálogo com nenhum prefeito. Não existia. Tu tirava e colocava os prefeitos. Porque não tinha diálogo. E eu não tirava e colocava, é voto, né? Não, é porque você amanhecia de mau humor, vai sair e botava pra fora mesmo. A gente precisa... a porta e disse aqui não entra não. A gente precisa ter... Pobrezinho de Reginaldo. A gente precisa ter Não, pobre da gente, do povo de Santa Rita. A gente precisa... Vou trazer ele aqui, viu? Claro. Reginaldo, Netinho. Ele não aguenta aqui, não. Aguenta. A gente precisa de um prefeito que a Aurian chegue lá, ou Carlinhos como vereador, minha amiga Gitana, que chegue lá e diz, eu preciso construir um polo universitário dentro de Santa Rita. Então essa é a sua bandeira. Isso, a gente precisa trazer emprego para Santa Rita, precisa construir aquele mercado público de Tibiri 2, não é assim, Gitana? Você não escuta essa demanda? Então a gente precisa de pessoas que pegue as terras que tem em Santa Rita e diga que cada metro quadrado de Santa Rita será doado para as empresas instalarem emprego aqui. A gente precisa de pessoas então que... a gente precisa de você lá. Precisa. Então, assim, mostrou a sua relevância. E eu preciso de um gestor como o Nilvan, de um amigo como o João Júnior, que me entenda. Verdade. Que escute o som da cidade. Não é a Aurian, não. Eu posso estar hoje, amanhã não estar, não tem problema. Eu já provei aqui que eu não preciso de um mandato para ter vida política. Eu não preciso de um mandato.
O mandato me faz representar muito mais pessoas. Uma voz, né? Muito mais altiva. eloquente, né? Exatamente. Então, essa é a questão que eu quero estar lá. Meus Tá parabéns. entendendo? Se posicionou muito bem. Isso é um momento. E assim, se eu não votasse em Paulo Martins, eu votaria em você. Quase Amém, ganhou meu graças voto, a viu, Deus. Carlinhos? Eu queria fazer uma parte, não sei se você permite, com relação ao questionamento que você fez a Carlinhos. E você falou sobre a escolha do prefeito e os benefícios que o prefeito fez, o atual prefeito. Eu acho que Nilvan é o melhor representante nesse momento, certo? O prefeito fez altos benefícios na cidade, foi importante, pegou a cidade em um momento crítico, mas construiu ou reconstruiu, deu andamento aos ideais dele, tranquilo. Com relação à escolha, eu acho que ele errou e eu concordo com você. Ele errou porque ele tinha outras opções Grandes nomes. que não tinha mácula. Né? Aí ele pega um Jackson, um menino bom. Eu não conhecia. Pronto. Eu sou de Santa Rita. A questão de conhecer, a questão de conhecer ou não é o Não, de eu não menos. conhecia o trabalho. A questão é que você vai conhecê-lo na campanha quando saírem os processos que estão no Ministério Público com fantasmas pela Câmara. Quando você puxar o extrato da época de Netinho, que ele era quem fornecia pão e lanche de forma absurda, nunca se vendeu tanto pão e lanche em tão pouco tempo para abastecer uma campanha eleitoral. Já tá aí. Vamos parar Então, por aqui, Carlinhos. Vamos parar por aqui. Porque aí Talvez- eu vou talvez- trazer Jackson aqui talvez pra a, trazer você. talvez a escolha errada tenha sido essa. Emerson podia ter pego um cara idôneo, como o próprio Luciano Alvim. Verdade, Luciano Não é Alvim. isso? Ei, tá gigante, Luciano. Aí pegou um Jackson. Gigante, vou trazer ele aqui. Pegou um Jackson que Tá gigante. pegou a minha um concepção tá aí- fazendo. Ele tá protagonizando muito bem com o Nilvan. Particularmente. Não, é bom, Assim, é bom. eu vou lhe dizer, o próprio. Imagine, o maior cabo eleitoral do Nilvan chegou aqui, Luciano, elogiando o Luciano. Então, assim, é bom vocês ouvirem isso. Vocês que estão me ouvindo. Claro. É bom, porque eu tenho certeza que talvez o Luciano não chegue, mas vai fazer parte da gestão do Nilvan. Mas faço uma observação. A principal observação que eu fiz foi dizer: o irmão do candidato a prefeito Verdade. não concorda, não acredita e não credencia ele. Verdade. Mas por isso, Carlinhos, você Agora pega- sim, agora você vamos pega- ouvir Gitana. Peraí. A mulher tem vez. que ter voz. Esses dois gigantes aqui. Agora, assim, Dá Gitana, o que é que tu tá fazendo nessa mesa, minha irmã? Volta pra casa. Tu tem uma menina de 3 anos pra cuidar. Tenho. Por que tu vai entrar nessa guerra? Tu é empresária, bem-sucedida. Tu vai perder teu sossego. Esses camaradas são, sabe, são Podia cobra estar criada. fazendo investimento nas campanhas aqui, né? Não, concorda comigo, Auriano. podia. Mas ele Olha só. Eu acho assim que você não deveria ser candidata. Por quê? Eu vou dizer por quê. A Auriano precisa de uma boa assessora, Carlinho precisa. tem que ser. Eu acredito que você não deveria ser candidata. Por quê, Gitana? Eu vou lhe dizer o porquê. Mas ela tem o perfil. Não, eu acho que você não está preparada. Eu acho que você ainda está muito verde. Eu acredito que você ainda vai ser um grande expoente. Mas eu tenho pra mim que você, quando fica assim no meio desse gigante, você diz Não, assim. não Tu existe já imaginou? Tu chegando na câmera lá, aí a Auriano começa a falar: me dê a palavra! Me dê a palavra! Então, assim, os caras são gigantes. Não, eu não vejo você com força pra bater na mesa e dizer: olha, me escutem! Pra bater, eu bato aqui. Então bata agora. Só pra lhe encorajar, viu? Eu já fui tratado dessa forma. Também não. Vamos lá, Gitana. Tu vai bater na mesa ou tu vai chegar lá pra ser. Não, eu sou aqui, eu vou ser eleita, mas eu vou. Eu tô aqui pra somar com a Auriano. O que é que tu quer, Auriano? Tu vai fazer o quê, Eu chamo Auriano? de Diego ou Pastor Diego? Fica à vontade. Pastor Diego. Tu vai ter voz lá dentro, Gitana? Irmão, voz eu já tenho, né? Tem não, Gitana. Tem, eu tô não. falando aqui, então eu tenho Não, mas eu tô voz. falando voz política. Eu Eu tô sei. falando voz Olha que só. seja escutada. Pronto, vou dar um exemplo. Tiririca não teve voz. Ele teve voto. Provavelmente, Gitana, tu vai ter voto. Eu tenho acompanhado a Com tua certeza. campanha. E assim, diga de passagem, venho dizendo, olha pra essa menina. Essa Tô menina sendo eu bem con- aceita na cidade. Eu conheço desde pequena. Essa menina é gigante. O que ela colocou na cabeça de fazer, ela tá fazendo. Exatamente. Então, assim, eu só tenho dificuldade em entender se ela vai ter voz lá. E eu quero ouvir. Tu vai ter voz. Deixa eu Como é te que tu vai dizer. conseguir se colocar, se posicionar ali? Olha só, Pastor Diego, né? Eu decidi entrar na política, não foi por acaso. Há muitos anos eu tinha esse desejo no coração, mas não tinha amizades que pudesse me ajudar a chegar lá. Isso é muito importante, a gente Muito, sabe disso. verdade. Não é? E um dia, ano passado, esse desejo já estava ardendo no meu coração, porque eu sabia que o ano eleitoral estava chegando, né? E eu disse, Senhor, o que é que eu faço? Mas entrego nas tuas mãos. E fui convidada para entrar no Republicanos. Então, as portas se abriram. Foi leve para mim, não foi pesado, não fiz força, porque a gente sabe que quando Deus tem um propósito, Ele abre as portas e facilita. Primeiro ponto.
Segundo ponto, inclusive eu falei até com o senhor ontem, ou foi antes de ontem? Não sei. Ontem foi, acho que foi sábado. Sábado. Que eu trabalho dentro dos presídios. De que forma? Eu ensino a palavra de Deus lá dentro, através do Centro de Treinamento Bíblico Rema. A gente tem várias instituições, né, vários centros de treinamento bíblicos espalhados pelo Brasil. E nós temos aqui, né, na Grande João Pessoa, a gente Mas tem... você não respondeu minha pergunta. Você Você está falando o que você faz. Eu quero saber se você vai ter Homem, voz. você é e muito como vai se estressado. posicionar. E como vai se posicionar. Deixa eu te dizer. Então, pra gente que ensina lá dentro, que tá junto de um povo, de pessoas que foram julgadas, estão esperando julgamentos, suas sentenças de penas máximas, e você está lá dentro, junto com eles, sem medo, eu vou ter medo de político, meu irmão? Mas eu não estou falando de medo. Eu estou falando de posição De firme. voz. Pois é, de meu voz. querido. Primeiro, pra gente ter voz, a gente precisa não ter medo. É ser ousado. Sei não, eu conheço gente que não tem medo, mas não tem voz. Não, mas comigo Tem é diferente. Comigo é Por quê? diferente. É diferente por quê? Porque eu me conheço. Ninguém melhor pra dizer se eu sou capaz ou não do que eu mesmo e o próprio Deus. Mas o que é que te faz capaz, preocupar? Porque, olha, tá vendo Carlinho? É gigante. Desde que eu conheço Carlinho, é um político nato. Não chegou, mas teve uma Muitos expressividade. anos, isso. Quase 1000 votos, Carlinho? Eu tive mais votos que 6 eleitos na última. Então, assim, é um gigante. É um camarada que vai, assim... Talvez seja um dos mais votados de Santa Rita. Profetize. Não, eu profetizo. Você sabe por que eu Verdade, profetizo? verdade. Porque imagina, se Nilvan ganha, uma das pessoas que foram cruciais para trazer o Nilvan, se Santa Rita reconhecer isso, quem vota em Nilvan, vota em Carlinhos. Espero. Tu entendeu a questão? A pegada é mais ou menos essa. Acabou o voto dos outros vereadores. Não, eu tenho pra mim que ele chega à presidência da Câmara, porque assim, ele tem uma linguagem, ele já tem um alinhamento muito grande com o Nilvan. Tu já imaginou o Carlinho presidindo a Câmara e Nilvan na prefeitura? Aí eu olho pra Aurian. A Aurian é camaleão, meu irmão. Irmão, deixa eu lhe pedir um favor. Diga isso. Fala. Você disse agora que vota no ex-vereador Paulo Martins, mas certamente você tem outros votos. Eu já vi o Flamengo perder com muita torcida no Maracanã. E eleição se ganhando voto, não só com torcida. Então, dê o seu voto a Paulo Martins, mas arranje um pra mim, um pra Aurian e um pra Gitano. E aí contribui pra Os nossa caras são eleição. bons, viu, meu irmão? Pois Meu irmão é. Paulo, tu tá vendo? Os caras são bons. Eu já peço o contrário. Arrume 3 pra Paulo e vote comigo. Então, pastor Diego, só continuando aqui, eu sou forte, meu irmão. Eu moro na cidade há mais de 30 anos. Tem gente que investe centenas de reais, 400 mil reais, 300 mil reais, 100 mil reais numa campanha e não ganha. Sabe por quê? Reputação. É verdade. Reputação é tudo na nossa cidade hoje. Se você é mal visto, se você é mal falado, você não vai ganhar, não. Pode investir o dinheiro no mundo, campanha mais poderosa na televisão e tudo. Não ganha, porque não tem voz. A voz representa o caráter. Eu abri meu Instagram Entendeu? hoje, aí eu vi Gitana na rua. Irmão, tu não tem outra coisa. Só vejo na rua essa menina. Tem o que fazer, não? Não tem o que fazer, não. Eu tenho todo dia, buraco aqui, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, menina, vai dormir, menina. E outra coisa, eu trabalho, né? Tenho a loja, certo? A família, né? Eu tô na igreja envolvida, tive que me afastar por causa do período eleitoral, uma dor pra mim, viu? Não, mas Meu se pastor tá aí afasta, assistindo, meu pastor tá assistindo. Eu tive que me afastar das atividades. Quem é seu pastor? Pastor Fábio, Igreja Verbo da Vida. Isso, muito forte aqui em Santa Rita. Fábio. Né? Então, meu irmão, eu tenho que ir pra rua. Eu tenho que mostrar as caras. Eu tenho que levantar a bandeira e dizer, ó, existe aqui uma menina, quase 40 anos, ninguém diz, né? Quase 40 anos, mas que está levantando a bandeira da lealdade, da integridade dentro da cidade, que infelizmente, são poucas as pessoas que eu posso dizer, bater no peito e dizer, esse aí é íntegro, infelizmente. Olha só, ratificando o que eu disse. Eu Vamos pensei embora. que Gitana não tinha voz, mas a menina veio para bater na mesa. A Aurian que se cuide, que ela tomou pelo menos 10 votos teu aqui, viu, Aurian? Porque, olha só, é aquela questão. Tamo o povo junto, tá tamo cansado da velha política. Aí chega Gitana gritando, olha, eu sou a nova política, eu tô vindo aí para uma nova gestão. O Carlinho também é a nova. Aí a Aurian representa a velha. Sei não, eu não sei se tu chega chama de agora, velho, Aurian. cara? Meu slogan, Não, mas tu meu representa a velha, slogan porque é a hora da tu tem mudança. mandato. Mais jovem do que eu, rapaz. Não, mas tu tem mandato. Não tô falando questão de idade. Tu tem mandato. Tu, assim, tu governou Santa Rita, uma das piores crises, e tu é apontado por gerar crise. E aí? Não, eu digo o contrário. Eu sou aquele gestor de crise.
Tu acha que que consegue controlar, que você imagina se a gente Mas se não tinha tivesse como aquele... ajustar com o Reginaldo, sem fazer aquele tira, colocar aquilo ali, é um desgaste muito rapaz, grande. me diga uma coisa, qual foi o manicômio que funcionou no mundo? Porque nós tínhamos 2 doidos. Carlinho, Nós tínhamos 2 doidos. Tu sabe que ele é advogado, ele vai te processar. Não tem problema não, isso é o mínimo pra mim. E a Bíblia diz que não chama seu irmão de doido. Não tem problema, não tem problema. Porque administrar uma cidade, administrar 2 doidos, né? Porque Netinho e Reginaldo não existe. Não, Netinho fala Netinho não, que é meu amigo. Fala não. Fala, É meu amigo, longe, como mas... pessoas, são ótimas pessoas pra conversar, comer uma pipoca e ir embora, nada mais. E meu irmão. E pra administrar não serve, cara. Não serve. Misericórdia. A realidade foi essa. Não é... Então o problema não foi você. Não. Tu foi a solução do não. problema. Primeira coisa, para tirar um prefeito, ou colocar um prefeito, ou tirar, precisa de voto. E um voto não vai fazer a diferença nenhuma naquela tu tinha Câmara. influência, tu batia na mesa, tu era ouvido, existe, não vem com isso não. Não. Quando tu acordar de mau humor, vou repetir, vai sair hoje. Reuniu os vereadores tudinho, tirava até da cidade, eu fiquei sabendo. Não diga isso não. Que o homem tirava até da cidade, trancava dentro do quarto, dizendo, vocês vão me ouvir, meus filhos. Vocês vão me ouvir, vão votar no que eu mandar vocês Nós fizemos parte de um bloco que teve um entendimento popular naquele momento. Que era, eu não sei se você lembra da entrevista que eu tive com o Luiz Vieira, um embate com o Reginaldo Pereira, que quando eu desci em Santa Rita, parecia que tinha descido Frei Damião, o povo batendo palma e andando, feito procissão. Porque o povo não queria Reginaldo. Qual é a mentira disso aí? O povo não queria. Sabe o que eu vejo? O povo não queria Reginaldo. Mas acho que foi uns 40 anos o Reginaldo candidato. Ele persistiu. Aí quando eu olho para Carlinhos... Quantos anos já, Carlinhos? 2012 foi a minha eleição. Olha só, quando eu olho para Carlinhos... E aqui, assim, eu vou fazer uma pergunta, Carlinhos. Tá perto, falta... assim... Falta 28. O cara tá dizendo que tu vai perder. Não, pô, não, tô dizendo, é porque ele tá comparando com o Reginaldo, né? Tá comparando com o Carlinhos, eu não vou mentir pra você, não. O camarada acabou de dizer que daqui a 21 anos tu ganha uma eleição. Não, pô, foi isso. Acabou contigo. Falou alguém. Quero ver você batendo na mesa. Porque ele comparou com o Reginaldo. Faço meus votos que ele seja. Eu acho que é a oportunidade que ele tá tendo. Não, você disse que só falta 21 anos. É a vez... Peraí. Só pode entrar um. Aurião Carlinhos. Aurião. Tá aí arrebentado. Ele vai votar comigo, ele candidato? Vai fazer inimizade aqui. Não, se eu fosse ele, eu diria não. Nós dois entramos. Porque são 19 Você fez uma pergunta objetiva e eu fiz uma resposta objetiva. Tu sabe que existe brechas. Deixa eu fazer só uma observação. Mas são partidos diferentes, todos vão chegar. Como você sabe, eu moro... Três. Eu começo também em Itibiri, moro em Itibiri já há alguns anos, morei no bairro Popular há muito tempo. Minha sogra mora lá e tal. E das pessoas que hoje estão disputando a eleição, quando eu falo das pessoas que estão disputando, fora os que já disputam pela primeira vez. Eu já disputei algumas, a Auriana já disputou. Estou falando dos que já disputaram eleição. Eu tenho 6 ex-vereadores disputando, que moram em Itibiri, né? E eu que não tive mandato. E todos partidos diferentes, né? E hoje a disputa não existe entre eles, porque nós estamos todos em partidos diferentes. É verdade. Todos. Auriano no PSB, eu no MDB, Célio no Republicano, Josa da Galinha no PT, Paulo Martins no Avante, enfim. A nossa disputa é mais interna do que entre a gente. Agora, só uma observação. O único que disputa diretamente comigo é Clóvis de Loi, que está no mesmo partido. Eu vou trazer ele aqui. Nós estamos no mesmo partido. Vou trazer ele aqui. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A gente precisa fazer uma grande observação, sempre eu toco nessa, porque todos foram meio votados em algum instante. É verdade. Todos foram meio votados. Menos Gitano. Né? Porque ela não foi votada ainda, mas será bem votada, eu tenho dúvida disso. Tenho dúvida. Agora, perceba, eu fui candidato em 2016, tive 454 votos, certo? De 2016 para 2020, nós pulamos 51% da votação. Nós passamos para 692, certo? Então, nós tivemos um acréscimo de mais de 50%. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos que disputaram, que já tiveram mandato, ou que já disputaram e tiveram muito voto, tiveram uma queda drástica de mais de 50% da votação. Isso é uma verdade. Isso é ruim. Nós tivemos um aumento, eu tive um aumento de mais de 50%. A Auriano mesmo perdeu votação. Porque a mulher dele só... Não, mas não foi ele. Ele não conseguiu transferir. Mas não foi ele. Não, mas foi jogada. Não foi ele. Assim a gente tem que fazer a observação. Essa só teve 280 votos. Aí a gente tem que fazer a observação. Eu lembro. Imagina. Olha só, quantos anos atrás? Tem 8. 8 anos eu lembro que ela teve 280 votos. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Olha que legal. Tu sabe quantos votos Emerson Panta teve em 2016? 50 e poucos mil. Sabe quanto ele teve em 2020? 30 e poucos mil. Ele perdeu 20 mil votos. De cara. Da primeira gestão para a segunda. Agora vamos lá. Você tocou na esposa de Auriano, da ex-esposa. Já teve 19 mil votos.
E cadê os 50 que ele teve? Vamos lá. Estamos chegando aos minutos finais desse Consegui um podcast. bom advogado, tá vendo? Rapaz, ele tá querendo que tu entre, porque é tu defendendo João Júnior, tu o escudo de João Júnior, ele o escudo de Nilvan, eu acredito que Santa Rita vai ser grande. E essa menina batendo na mesa e fazendo zoada. Olha só. Não, tem olha, não. Gitana. olha só. Gitana, é porque o Diego, ele é agressivo. Mas Auriano. eu fui candidato a primeira vez em 2008, eu tive quase 1000 votos com um carro de som, talvez você lembre até do jingle, e um papelzinho na rua Deixa de e conversa aqui. meia Todo bandeira. mundo sabe que tu é rico. Deixa de conversa. Mas homem, acabou. Dono de restaurante. Olha só. Eu quero que você possa se despedir. E antes da gente encerrar, a gente vai encerrar com Marcelo Moura, chave de ouro. Sim. Tá joia? Então, pode se despedir aí do povo. E Eu logo não após, sei. Marcelo, vem pra cá. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, desejar que o seu programa realmente chegue a nível mundial, né? Desejo que Carlinhos realmente alcance o objetivo dele. Gitana, você, como a irmã Morgana disse aqui, as mulheres ganharam muitos direitos e perderam o banheiro. Mas eu espero que você esteja na Câmara para resgatar os direitos, inclusive o banheiro. Um abraço. Pastor. Muito obrigado, meu querido. Marcelo Moura. Olha só. Marcelo Moura é alguém que é meu amigo pessoal. Marcelo, assim, eu tenho uma consideração. É minha inspiração para estar fazendo esse podcast, viu? Porque é uma autoridade. Quando eu vi ele entrando ali, eu fiquei feliz com a vinda de todos. Mas quando eu vi ele entrando, eu entendi o porquê Deus ministrou no meu coração que não vai ser um podcast apenas através das redes sociais, vai ser através da TV e vai alcançar o Brasil e o mundo. Então este homem é uma questão de coragem, de fé, de esperança, Deus trazê-lo aqui. Eu vejo que é uma oportunidade única que Deus nos concede. E deixar de ouvi-lo, eu acredito que seria um desperdício. Então, Marcelo, eu vou chegar logo jogando uma bomba em cima de você. Meu Deus. Então, assim, você não tem tempo nem para respirar, assim. Você já chega lhe enquadrando. Marcelo, eu tenho para mim que, assim, todo mundo que tá ganhando, tu fica do lado. Porque tu não aceita perder. Nilvan tá ganhando, Carlinhos tá ganhando, tá na frente das pesquisas. Eu não vejo tu acreditando em Gitana, tu só acredita quem já tá bem. Tu diz, não, eu sou forte demais, eu só ando com quem tá na frente. Que é isso, Marcelo? Olá, um abraço para todos. Eu estou meio afônico, eu estou um pouco dodói, mas um abraço para todos que estão aí ligados no TheCast. Na verdade, eu estou do lado do Carlinhos, não é de agora, eu sou amigo de Carlinhos desde que ele me apoiou, né, na minha campanha em 2004, e nós estamos juntos nessa. Houve durante esse período algumas divergências nossas políticas, mas a amizade continua. A gente que é cristão, a gente tem que passar por cima das coisas, né, dessas coisas que são pequenas, que a política é algo pequeno para o que a gente tem que viver realmente, que é amar o nosso irmão, amar o nosso próximo. Então, a gente está junto aí nessa batalha e é coincidência só essa questão de estar junto com os vencedores, viu? É só coincidência. Eu não acho, não. Eu acho que você é estrategista. Até porque eu vou lhe contar Já pediu uma secretaria. Não, eu vou lhe contar. Já. Olha só, olha pra mim, eu tô mentindo. Mas Nilvan eleito, Marcelo Moura na Secretaria de Comunicação. Eu vou ser o primeiro a impedir isso, que eu quero ele perto de mim na Câmara. Exatamente. É o quê, rapaz? Tu vai barrar esse negócio. Não, porque Mas Santa Rita nós ganha com não Marcelo temos Moura ali. autoridade para dar secretaria a absolutamente ninguém. Eu estou fazendo só esse ponto que eu preciso dele comigo na Câmara, porque eu defendo integralmente. Nós precisamos de duas coisas para poder tornar o mandato ainda maior. O qual é? É a viabilidade. Primeiro, o jurídico. Você precisa ter uma assessoria jurídica muito boa, porque a assessoria jurídica lhe permite trabalhar o que é viável, o que é legal. E uma assessoria de comunicação à altura do trabalho que você precisa fazer. Então, isso é importante para que as pessoas saibam dos seus direitos, saibam o que está sendo feito e a gente possa trabalhar o que é viável. Então, Marcelo, e aqui transmitir um abraço à Val e à doutora Rosiane, que estarão, se Deus assim permitir, na Câmara conosco. Nenhum desses três vão estar Carlinhos, na Prefeitura, vai estar conosco. Tu vai perder esse assessor. Se prepara, porque eu tô te dizendo, tu vai perder esse assessor. O cara é muito bom para estar sendo assessor. Então eu sou muito ruim, ele é tão bom, é muito bom para dar comigo, que é isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Preste bem atenção. Não é que você seja muito ruim. É que, sendo o seu assessor, existem muitas limitações para o trabalho de Marcelo. Para os mandatos pequenos que já tem na Câmara hoje. Para o que nós vamos fazer, não. Realmente o que... Tô com medo. Eu tô com medo do que vem por aí. Eu não posso entregar a Santa Rita menos do que o melhor mandato que a cidade já teve. Nada menos do que Me isso. convenceu.
Foi assim que ele convenceu o Marcelo, foi. Não, independente disso, a gente, quando a gente conversou sobre isso há alguns anos, há algum tempo atrás, mais de um ano já, a gente não tinha ideia de que Nilvan estaria com a gente, né, como prefeito, como candidato a prefeito. Então é algo que essa nossa união, a minha e a de Carlinhos, é algo que já vem antes de se pensar em quem seria o prefeito, né? Então eu não tenho esse pensamento, eu tenho um pensamento de seguir junto com Carlinhos. Olha só, escuta o que eu vou lhe dizer. Marcelo Moura, ele teria possibilidade e seria viável a sua candidatura. Era um bom nome. Ele decidiu recuar, como o Aurião um dia fez, para apoiar o seu irmão Carlinhos. Eu não tenho dúvida, Carlinhos, que ele vem como vereador na próxima. Eu não tenho dúvida disso. Mas isso é um sinal de grandeza, Marcelo. Porque o mar, ele é imenso. Mas por que ele é tão grande? Porque ele está abaixo do nível de todos os rios. E ele recebe água de todos os rios. Então ele é imenso, é gigante. É verdade. Então eu vejo a tua grandeza em dizer assim, eu vou ficar ao lado do Carlinhos. E meus parabéns, Carlinhos. Briga por esse cara. A gente precisa briga por ele. Para não ser injusto. Marcelo faz parte de um grupo hoje que tem o próprio Marcelo, que já foi candidato, está no nosso projeto. O ex-vereador do Tubarão desistiu, está no nosso projeto. Tubarão gigante também em Santa Rita, viu? A Leda, professora Leda, que é do sindicato, que foi candidata, também desistiu de ser candidata, está conosco. Pega a Gitana, menina, essa menina... Não, ela precisa ser candidata, ela vai ganhar a eleição. Não, eu acho que é só por causa dos 30% do sexo oposto. Eu tô no plano A, viu? Não vou pro plano B, não. É plano A. Daqui pra lá tu desiste. Então, Mas essas vai ver pessoas- que o negócio são tá pra tudo. É importante a gente falar. Tu vai voltar pra cuidar dos meninos em casa. É importante falar dessas pessoas, porque também abriram mão da disputa. O professor Rony Carneiro, que também já foi Ele candidato, tá quase te está convencendo. conosco. Rony está conosco, o Tubarão, Marcelo Moura, Leda, e tantos outros que também... O Wesley dos Américos, que ia ser candidato. Então, pessoas que entenderam que o projeto é viável e que a gente pode... você conhece, recebemos o apoio ontem de Neto, lá da Rádio do Eitel. Meu amigo, Neto. Netão. E eu meu disse, amigo. Neto, eu já Fiz programa lá. já estou brigando por esse voto há 16 anos. E aquele cara é seguro, viu, meu? Enfim, Um abraço, né? Só fazer referências a ele e a tantas outras que estão conosco, Vanderlange, outras amigas, Socorro, Zenaide, Mas também professores. quem é que não quer estar com você, meu irmão? Você é a voz de Nilvan. Você não quer. Você está com olha o Paulo aí. Martins, mas aqui faço um convite. Não tem problema nenhum. Meu irmão, tu sabe qual é a minha questão com o Paulo Martins? É a mesma questão de Marcelo com você. Não, eu Tu digo entendeu isso- a questão? digo É isso voto de cabrecho ali, é amizade. Até porque hoje eu tenho pessoas que votaram com o Paulo, respeito, teve um mandato, uma pessoa respeitada na cidade. Mas, por exemplo, Bira, Neto, já esteve com o Paulo. E outras pessoas que estiveram em outras eleições comigo estão com o Paulo, estão com o Célio, podem estar com o Gitano. Então A conversa tá muito boa, mas a gente vai ter que encerrar mais um episódio do TheCast. Temas sensíveis e relevantes. Sabe, faltaria tempo para falar do tamanho da envergadura do Carlinhos, da Gitana, do Marcelo. Mas teremos outros episódios, já estão convidados. A Aurian dá o episódio. A Aurian falando no mínimo umas 5 horas. Ele ainda, depois de 5 horas, ele acabou de aquecer. Né? Porque ainda tem muito assunto para falar. Eu quero fazer um episódio só com a Aurian. Bote ele no Corujão. Eu quero pegar a Aurian e eu quero que ele conte o que é que aconteceu. Tira prefeito, sai prefeito. Eu ainda tenho minhas curiosidades, eu não vou mentir para você. Eu quero colocar ele aqui. Eu tenho, quanto mais... O podcast mais esperado. O cara que acordava de mau humor dizia: o prefeito hoje ele sai. Quando ele acordava de bom humor, não, vou dar mais uma chance. É melhor você se comportar bem direitinho, senão eu tiro de novo. Então, assim, vai render um podcast, Aurian. Vai render um podcast. Marcelo Moura, eu vou querer fazer um podcast também com ele, Gitana, o Carlinhos. Meu irmão, o trabalho que Carlinhos faz é semelhante ao que eu faço. Ele trabalha muito na questão social. Então eu gosto muito disso, eu me identifico. Agora mesmo a gente acabou de fazer 5 avanços missionários, levando cerca de 400 refeições todo domingo para as pessoas em situação de rua. E nós sabemos, abordamos por esses dias até com o nosso vereador, o Coronel Sobreira, aqui esse tema. Abordamos com muitos outros candidatos de grande relevância, expoentes que estão vindo aí como a Gitana. Eu vejo que nós precisamos de pessoas como a Aurian, que tem uma qualidade técnica e experiência na governabilidade, mas precisamos também do Carlinhos, precisamos também da Gitana, porque são pessoas que vêm desenvolvendo um bom trabalho e precisam chegar lá e mostrar para quem veio. Então a gente precisa... Fica esse negócio, tira todo mundo, quem já foi não entra mais. Não, meu irmão.
vamos ter uma análise técnica. O que é que Aurian fez? O que é que ele fez para construir o seu mandato? Por que ele está voltando com tanta força agora? O que é que Carlinhos já fez? Então, pensa bem com carinho. Santa Rita precisa de pessoas como eles ali para nos representar. Então, estamos encerrando, mas antes de encerrar, a hora já se esgotou, mas eu quero 1 minuto para cada um se despedir dos nossos telespectadores. Nessa câmera? Nessa câmera. Eu quero dizer às pessoas de Santa Rita que nós temos a obrigação de entregar o melhor mandato que essa cidade já teve, o melhor mandato de vereador. Nós vamos buscar acabar com essa história de ficha no PSF. Isso é uma realidade triste da nossa cidade. E nós vamos buscar fazer uma busca ativa em toda a cidade para que as pessoas não precisem mais ir para a TV nem rádio em busca de cadeira de roda, cadeira de banho, camas hospitalares, próteses, pessoas que foram amputadas. Tem que dar dignidade a essas pessoas e a prefeitura precisa fazer o papel dela. E eu vou estar lá na Câmara cobrando que isso seja feito. Então, vocês que pensam como eu estou pensando e querem a mudança, vote 15.123 para vereador. E 10 para prefeito. Aurian claro. não disse nem o número dele. Você sabe. O número eu não lembro, mas eu lembro do Jingo, né? Que é Jaspion. Qual é o número, Aurian? Qual é o número? 40-040, nossa vez, nossa voz. É assim, ué? É o Eu chiclete. não dou muita atenção a essa música não, porque fica na cabeça e termina o camarada errando a hora do voto. Ei, Gitana. Gitana, pois é, eu quero agradecer, né, pelo convite e dizer que estou junto com Santa Rita, né? Nossa cidade precisa de representantes honestos, fiéis, pessoas de caráter, que com certeza vai fazer a diferença lá dentro. E o meu foco é a saúde, porque saiu uma lista do Ministério da Saúde, estamos no 215º lugar. Então, isso é uma vergonha para a nossa cidade de Santa Rita. Então, temos muitas coisas para serem realizadas e eu só preciso que pessoas me dêem o crédito. Pessoas me dêem a oportunidade de mostrar o meu potencial. E, para quem ainda não sabe, se o pastor Diego ainda tiver em dúvida, eu trouxe um negócio para lhe dar. O meu santinho. Gitana Mendes, 10123. Muito obrigado. Já tem meu candidato. Muito O obrigado. Carlinhos tentou, mas não conseguiu, não. Mas, enfim, Marcelo. Mas ainda tenho 36 dias. Pastor Diego, muito obrigado aqui por essa participação breve. Um abraço para todos que estão na sintonia na audiência do TheCast e sucesso aí no programa, que ele cresça cada vez mais para que possa trazer entrevistas como essas, esclarecedoras para todos os telespectadores. Um abraço. Marcelo, eu quero a sua análise crítica. O que é que você viu aqui? Você viu algo inovador? Você viu algo diferente? Você que é muito experiente. É algo que a Paraíba precisa? É esse modelo de podcast? Está precisando de um podcast como esse? Na verdade, se você disser que o podcast aos entrevistados, eles não vão pensar 2 vezes antes de vir, né? É verdade. Mas eu acho que é dessa forma. Eu acho que é dessa forma. Eu acho que deve ser dessa forma, assim, descontraído e falando perguntas que não sejam aquelas perguntas que as pessoas estejam acostumadas a ouvir. Algo que seja realmente contundente e que traga, puxe, né, das pessoas entrevistadas algo que você queira que elas digam que é a verdade. Legal, meu irmão. Era o que eu queria ouvir. Olha só, ouvindo isso dele é um elogio assim extraordinário, fora da curva, porque eu sei o gigante que ele é na comunicação. Muito obrigado pelos elogios. Então, assim, quando eu comecei esse podcast, as pessoas perguntaram, pastor, é combinado? O primeiro podcast disse, pastor, é combinado? Vocês combinam as perguntas e as respostas? Eu digo, irmão, a gente senta na mesa e eu vou fazer minhas palavras de Aurian. Como foi a palavra, Aurian? Perguntaram aqui, como é que vai ser o podcast? A Aurian falou o quê? Pau? Perguntou qual foi a pauta. Sim, perguntou qual é a pauta. Pau tá comendo. Perguntaram a pauta, Aurian, né? Experiente. Quando perguntaram, pastor, qual vai ser a pauta? Aí a Aurian disse, o pau tá comendo. Então, dá até o nome do podcast. Mas como a gente quer tornar algo internacional, então o TheCast casa bem com essa visão. Então, sejam bem-vindos. Novamente, essa é a casa de vocês. Agradeço a Êxito Cowork, que viabilizou esse podcast. Agradeço ao Fernando, a Thalita, todo esse povo que tem tornado possível, viabilizado esse projeto. Então, até o nosso próximo episódio. Ei!
Vem gente grande por aí, viu? Vem vereador de mandato. Célio Rufino tá chegando pra bater na mesa e dizer: ei, Carlinhos não vai entrar, não. Eu queria estar aqui. Já está convidado. Então vamos vir. Rapaz, Célio, o camarada quer bater de frente. Não. Eu quero fazer o Tu comparativo. vai tomar voto de Célio. Não. Aí quer dizer que tu quer dar os teus votos a ele. Tibiri tem 20 e tantos mil eleitores. Não. Eu não acredito assim, não. Deixa eu dar uma sugestão. Faça aqui, na próxima. Traga 4 candidatos de Tibiri. Traga 4 de Tibiri. Tá feito. Faça a discussão. boa. Não tem problema nenhum. Só mais um, já? Só mais Porque um. tem tantos. Pessoal, é maravilhoso a gente terminar esse podcast com um gostinho de quero mais. É gratificante, eu fico muito feliz em saber da excelência do que foi feito aqui. Excelência em imagem, em áudio, e tudo isso é para você. Para você assistir e dizer assim, eu entendi, eu sei agora por que eu devo votar em Aurian, por que eu devo votar em Gitana. Eu quero que todos que passam por essa mesa sejam eleitos, porque eu vou bater na porta deles e vou dizer, ei, tá gravado, viu? Você se comprometeu lá, cuidado, porque eu vou postar o corte e vou marcar você e vou impulsionar a publicação. Então presta atenção, meu irmão. Isso aqui, para quem fala mentira, não venha não. Teve gente, pastor, Marcelo falou uma coisa interessante, teve gente que disse, pastor, não vou não. Eu não vou não, porque eu já vi que o senhor pega os camaradas e digo, irmão, se tiver na mentira, chegou... Não vem, meu irmão, não dá nem dor de cabeça aqui, porque Na minha porta você não vai bater não, viu? Porque ela vai estar eu aberta. Eu bate em porta gostei aberta. da atitude do Carlinhos e do Aurian, entre muitos outros convidados. Mas eu gostei muito, foram os únicos que disseram antecipadamente, disse, pastor, desça a lenha. Tô nem aí, não tem nada a esconder não. Porque, irmão, político que tem a esconder, eu fico duvidoso. Mas eles mesmos disseram, pastor, pode bater. Eu digo, irmão, eu vou entrar com os 2 pés. Não vai... Lula aqui de Macumura, que é lá... É do MDB também. Lula estava aqui, eu comecei lá perguntando a ele. Eu disse, aí Lula, tu é ex-presidiário, tu foi preso. Ele disse, entra com os 2 pés. Aí eu entrei. Eu digo, tu tem uma similidade. Ei, vou mandar um abraço para Lula, né? Olha só, presta atenção. Justamente. Carlinhos, tem coisa que a gente precisa fazer olha o reconhecimento. É o quê? E foi que... não, peraí, misericórdia. Não vamos entrar não, vai dar um podcast. Vai dar um podcast, Caurian. Fica calado. Isso é um anjo da discórdia. Meu Deus do céu. Tu tá criando um problema. Fica quieto, Aurian. Já tá articulando aqui uma divisão, né? Ei, próximo podcast, te espero aí, pra estarmos juntos. Amém? Fica na paz do Senhor, que Deus continue vos abençoando.